Oi, gente! Nessa sessão nós vamos falar sobre a filosofia moderna, em especial os filósofos mais importantes e mais relevantes desse período. E nessa apresentação a gente vai ver um pouquinho o que é a modernidade, o que é a modernidade e quais foram as suas origens, para a gente poder entender, num contexto um pouquinho mais amplo, o que vem a ser essa filosofia moderna. Uma forma de se dividir a filosofia ou a história da filosofia é em filosofia clássica, que é aquele período que engloba os pré-socráticos, depois Sócrates, Platão e Aristóteles, e depois o período helenístico. Aí depois nós temos o segundo grande período, que é a filosofia cristã ali, ou a filosofia da Idade Média, né? E aí depois nós temos a filosofia moderna e depois a filosofia contemporânea. Nessa sessão a gente vai falar sobre a filosofia moderna, que vai dos séculos 17 até o século 19. A identidade do período moderno, o que torna ele diferente dos períodos que vieram antes, e é por isso que ele tem esse nome, um nome diferente, né? É essa ideia de progresso. E essa ideia de progresso faz sentido pra gente, né? Até hoje, quando a gente usa uma palavra moderna, a gente fala assim, nossa, isso é tão moderno. Normalmente a gente quer dizer que é uma coisa diferente do que tinha antes e um diferente melhor, né? A gente pensa quase como uma ideia de progresso quando a gente fala em algo moderno. Então, essa filosofia moderna, que começa no século XVII, tinha esse ar de ser algo novo e esse ar de ser algo que era considerado como um progresso em relação ao que vinha antes. E uma outra característica fundamental é a valorização do indivíduo. Como assim a valorização do indivíduo? Lá na Idade Média, o que a gente vê muito é que toda filosofia é uma filosofia cristã, é uma filosofia voltada para. É uma filosofia que acredita que a verdade foi revelada e filosofa dentro dessa verdade. Então, nenhum daqueles filósofos que nós vimos da Idade Média estava realmente se questionando se aquela palavra ali era verdadeira ou não. Eles estavam só se perguntando o que ela significava e filosofando dentro da fé. Então, a verdade se encontrava fora deles. A verdade se encontrava fora deles não só na filosofia e na religião, mas também em outros âmbitos. A gente vai ver isso daí daqui a pouquinho quando a gente falar sobre os fatores históricos. Mas, por exemplo, no próprio sistema econômico e político, que você tinha um rei que decidia, ou você tinha um senhor feudal que decidia. Na modernidade, a verdade se torna para o ser humano. O ser humano, ele passa a ser aquele que detém a verdade. Ou seja, se você quer buscar a verdade para algo, você não vai encontrar em algum lugar fora de você, mas é dentro de você, do ser humano, que existem essas respostas. Então, a filosofia moderna, ela é marcada, ou a identidade dela é fortemente marcada por essas duas noções. Noção número 1, essa ideia de que ela é diferente do que veio antes e está tendo aí um progresso, uma evolução, e essa valorização do indivíduo como local onde se encontra a verdade. A filosofia, ela não acontece num vácuo. Não chega alguém de repente, tem uma ideia radicalmente diferente de tudo que veio antes, porque a pessoa era uma gênia, né? As ideias filosóficas, elas nascem dentro de um contexto histórico. E nesses próximos slides, a gente vai ver esse contexto histórico, esses 4 fatores principais que podem ser atribuídos à origem da filosofia moderna. Gente, uma outra coisa em relação à filosofia moderna é que os filósofos modernos não se autodenominavam modernos, não. Isso é uma nomenclatura que foi dada posteriormente. Então, alguém depois, olhando para a história da filosofia, filosofando sobre a história da filosofia, percebeu: ah, olha lá, a partir daqui algo diferente acontece, que tem características próprias. Então, vamos chamar aqui esse período por filosofia moderna. A modernidade não chegou um dia no século XVII
e aconteceu do nada. Entre a modernidade e o período medieval, tem o humanismo renascentista ou renascimento, que vai entre o século XV até o século XVI. Durante um período, os filósofos eles achavam que nesse período não tinha nenhuma filosofia própria, então nem consideravam esse período como um período filosófico. Hoje em dia já é reconhecido que esse período ele produziu muita coisa e essas coisas produzidas elas têm um traço característico em comum muito forte, que é chamado justamente de humanismo. E é esse humanismo que vai fortalecer e gerar aquela característica que a gente falou da humanidade, que é a valorização do indivíduo. E a gente vai ver como que esse humanismo se manifesta em várias facetas aí desse humanismo renascentista. A palavra renascimento, ela se refere a uma tendência que começou na arte de tentar buscar um renascimento, né? Tentar buscar ali de volta no período clássico. Aquele período clássico que a gente chama é aquele período áureo que a gente viu de Atenas, que tinha Sócrates, Platão, Aristóteles. E a gente viu isso principalmente no início na arte. Então, nesse slide, por exemplo, a gente vê que no Renascimento as construções elas deixam de ser aquelas construções góticas, que eram muito características do final da Idade Média, e voltam a ter, você olha aqui para essa primeira catedral à esquerda, e voltam a ter esses formatos geométricos que lembram bastante aqueles grandes templos em Atenas, que é essa ideia de beleza que é toda a partir de padrões geométricos, que é uma ideia bastante clássica, né? Clássica lá, vindo justamente desse período da filosofia antiga. E um aspecto bem marcante que diferencia também a arte desse período da arte medieval é que a gente vê agora uma arte que é voltada para o ser humano comum. Então, por exemplo, a Mona Lisa, que é provavelmente a pintura mais famosa do Renascimento. A Mona Lisa ela é a esposa de um comerciante, uma esposa de um comerciante que encomendou a pintura para Leonardo da Vinci. E as figuras religiosas, como por exemplo essa estátua que é o São Marcos de Donatello, elas deixam de ter proporções sobre-humana e elas passam a ter proporções humanas. Então essa estátua, por exemplo, ela foi feita para ficar mais no alto. A cabeça dele está um pouco desproporcional em relação ao corpo, mas foi feita para você olhar e ver um ser humano com proporções adequadas. E aí tem essa ideia de que a beleza do ser humano é uma beleza já perfeita e que se basta, e não do ser humano que precisa ser um rei ou um príncipe ou um santo, mas do ser humano comum. E a filosofia clássica buscada para representar esse período e mais representativa desse período foi Protágoras. Vocês devem lembrar que Protágoras ele tem aquela famosa frase que diz que o homem é a medida de todas as coisas, e ele diz isso principalmente no que diz respeito ao certo e ao errado. Então, naquele debate se existe, por exemplo, um certo absoluto ou não, como que nós poderíamos conhecer esse certo absoluto se ele existisse, Protágoras ele defende que o homem que é a medida. Então, o Protágoras, por exemplo, ele explica isso dando o exemplo do frio quente. Se você pega um balde d'água e pergunta para alguém se está frio ou está quente, basicamente ele vai estar quente para quem estiver quente e vai estar frio para quem estiver frio. Então, a medida se está quente ou frio é o homem. A medida do que é certo ou errado é o homem. Então, o homem, nesse momento, busca nessa filosofia essa fundamentação para voltar para si, buscando dentro de si as respostas e não mais nessa autoridade externa. Nesse slide, vocês veem a imagem do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Por que eu coloquei essa imagem em vários slides e por que ela é tão representativa dessa época e desse período? A história dessa imagem é a seguinte. Nesse período, como vocês viram, né, estava tendo aí essa retomada
da valorização da estética clássica. E aí, então, nesse período, eles retomaram uns livros de um arquiteto romano. E um desses livros falava sobre as proporções perfeitas do homem perfeito. E aí essas proporções eram algo mais ou menos assim. Um palmo é o comprimento de 4 dedos, um pé é o comprimento de 4 palmos, a altura de um homem é 4 côvados, o comprimento dos braços abertos de um homem é igual à sua altura, e aí tem várias proporções nessa descrição do homem perfeito. E ele descreve, o Vitrúvio, que esse homem perfeito, ele deveria ser a medida do quadrado e do círculo. E aí, se você coloca homem vitruviano na internet, você pode encontrar que várias pessoas fizeram tentativas de encaixar esse homem dentro do quadrado e do círculo. Essa imagem de Leonardo da Vinci ficou muito famosa porque ele foi o que conseguiu fazer isso com a maior perfeição. E a sacada dele foi a seguinte: se vocês olharem bem para essa imagem, o quadrado e o círculo não têm o mesmo centro. O quadrado está um pouquinho embaixo, né? Na parte de baixo, o quadrado toca aqui na bordinha do círculo, e na parte de cima, o quadrado ele termina e tem um círculozinho para cima. O que significa que o centro do quadrado e o centro do círculo, no desenho de Leonardo da Vinci, não são exatamente o mesmo. E foi assim que ele conseguiu encaixar o homem perfeitamente dentro do quadrado e do círculo. E todas as outras pessoas que tentaram pegar essa descrição do homem perfeito e fazer o desenho, tentavam fazer o mesmo centro para o quadrado e para o círculo. Aí o homem sempre ficava meio tortinho assim. Então essa imagem de Leonardo da Vinci ficou muito famosa. E aí por que ela representa então tanto esse período? A gente viu que a filosofia marcante desse período foi Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. Então esse desenho ele é perfeito, porque ele mostra a ideia de um homem perfeito com proporções belas, que eram consideradas como belas e perfeitas, e o homem que inclusive dava a medida para o quadrado e para o círculo. Ou seja, o homem ele é a medida para a estética, como se o mundo fosse o macrocosmo da beleza perfeita, que é o homem como microcosmo. E na filosofia ainda, teve uma tentativa de se recriar a academia de Platão, de se recriar aquele clima que acreditava que existia na antiguidade, né? Com intelectuais e artistas se frequentando. Então, foram redescobertos vários textos clássicos que tinham se perdido, com novas traduções. E é também muito marcante nessa época que passou a existir a imprensa de Gutenberg, que permitia edição, né? Aí tem uma imagenzinha da imprensa de Gutenberg, que ele meio que fez um monte de quadradinho, como se fosse vários carimbozinhos de letra, e você conseguia organizar e aí fazer várias cópias, né? E até então, para você ler um livro, alguém teria que ter copiado tudo à mão, e vocês aí reclamando que tem que escrever muito em sala de aula. E com a imprensa de Gutenberg, então, não só, então eles tinham redescoberto vários textos clássicos, como também nesse período foi possibilitada a ampla divulgação de filosofia e literatura. Uma pintura que ilustra a importância da redescoberta dos clássicos nesse período pode ser essa pintura de Rafael, chamada de A Escola de Atenas. Vocês já devem ter visto essa pintura em algum lugar, né? Talvez no livro didático de vocês. E o interessante dessa pintura é que nela não tem nenhum santo, só tem filósofo pagão, e ela foi pintada no Vaticano. E ela hoje em dia fica numa sala que o Papa usa. Então, lá no centro dessa figura, vocês conseguem enxergar um homem à direita vestido de azul e à esquerda um vestido de laranja. No caso, esses dois seriam Platão e Aristóteles. E você consegue reparar que Platão está apontando assim para o céu e Aristóteles ele está olhando para baixo, ele tem a ética na mão. E isso representaria, né, Platão defendendo o mundo das ideias, defendendo a abstração, acreditando que existem essas ideias metafísicas, essas essências perfeitas que a gente viu, enquanto Aristóteles
tá ali olhando para o chão numa postura mais prática. Então aí ele desenhou vários outros filósofos à direita e à esquerda de Platão, tentando um pouco desenhar as características dos filósofos e dividindo eles também entre os filósofos que têm mais esse lado da abstração, como Platão, ou filósofos mais práticos que estariam do lado de Aristóteles. Um outro fator histórico muito relevante para o surgimento da modernidade foi a descoberta do Novo Mundo, novo pelo menos do ponto de vista europeu, né? Até a descoberta desse Novo Mundo, existiam crenças muito cristalizadas sobre como era o mundo. Aí tem até um mapa antigo, esse mapa ele é de 1493, é um mapa do mundo de 1943, e você vê aí que é um mapa que falta todo o nosso continente aqui, né? E a descoberta desse novo mundo para os europeus trouxe várias novidades, como, por exemplo, um mundo com uma geografia absolutamente nova e também uma flora e uma fauna absolutamente novas. E essas novidades, elas exigiam do momento novas respostas, novos conhecimentos, novos mapas, uma nova ciência, e essa pressão para um novo conhecimento contribuiu fortemente também para o surgimento da modernidade, como aconteceu. Nesse novo mundo, os europeus encontraram também pessoas com costumes e tradições radicalmente diferentes do que eles estavam acostumados. E aí a gente vê os relatos dessas épocas variando de selvagens que praticavam canibalismo a relatos que assemelhavam esses homens a Adão e Eva, ao bom selvagem, com uma natureza mais pura, mais quase que bela, assim, quase que idealizando um pouco essa natureza do bom selvagem. Então a gente tem aí uma ambiguidade, e uma ambiguidade porque, mais uma vez, algo novo que não se sabia como fazer, assim, faltava conhecimento para lidar com aquilo, e a reação de tentar julgar a partir do ponto de vista europeu, como a gente viu, foi um desastre por uma total ausência de parâmetro. E um outro fator muito significativo para a modernidade que antecedeu foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante também não foi um evento estanque, né? Foi a culminação de uma insatisfação crescente com a Igreja, que já vinha acontecendo há alguns séculos. A Igreja naquela época era muito envolvida com a política. O Papa, ele inclusive governava alguns lugares e tinha que manter exércitos, isso era muito caro. Também no Renascimento, vocês podem ver que as igrejas são belíssimas, tinha uma gastação enorme de dinheiro e esse dinheiro vinha de algum lugar. Então, nessa época, se tornou muito comum a prática de vender indulgência, que era meio que você tentar comprar um pedaço do céu. E o Lutero, quando ele pregou, ele escreveu 95 teses, que eram teses que tentavam protestar contra esses abusos da igreja. A ideia dele não era fazer um movimento de ruptura, não. A ideia dele era tentar reformar e protestar contra aquilo que ele não acreditava. Então ele chega, escreve essas 95 teses, prega na porta de uma catedral, e aí isso que ele escreveu, como já existia a imprensa de Gutenberg, foi assim distribuído de uma forma e causou um grande rebuliço. Essas ideias dele se espalharam pelo continente europeu. E aí a gente tem, a partir dessa reforma protestante, várias rupturas com a igreja, e depois nós temos também a contra-reforma da igreja, que é a reação da igreja a essa reforma protestante. Mas o que marca aqui, em relação às características que a gente está vendo desse período que influenciaram na modernidade, é mais uma vez essa quebra com
essa quebra com uma autoridade externa. Não é porque tem um papa falando que comprar indulgência vai te levar para o céu que isso seja verdade. Então, era uma defesa de você voltar para uma interiorização, voltar para uma religião mais interiorizada. Inclusive, muitos dos pontos que ele defendia são pontos muito parecidos com, por exemplo, os pontos de Santo Agostinho, que defendiam a graça e essa relação com Deus individual. E essa reforma protestante, então, ela simboliza no âmbito da religião todas essas mudanças que estavam acontecendo nessa época. Foi dada uma chance para Lutero se retratar. E a resposta dele é a seguinte: Vossa Majestade, essa é uma parte da resposta dele, né? Vossa Majestade Imperial e Vossas Excelências exigem uma resposta simples. Aqui está ela simples e sem adornos. A menos que eu seja convencido de estar errado pelo testemunho das Escrituras, pois não confio na autoridade sem sustentação do Papa e dos concílios, uma vez que é óbvio que em muitas ocasiões eles erraram e se contradisseram. Ou por um raciocínio manifesto, eu seja condenado pelas Escrituras a que faço meu apelo, e minha consciência se torne cativa da palavra de Deus. Eu não posso retratar-me e não me retratarei acerca de nada, já que agir contra a própria consciência não é seguro para nós, nem depende de nós. Isso é o que sustento. Não posso fazê-lo de outra forma. Que Deus me ajude. Amém. Ou seja, ele só ia se retratar se, por um raciocínio, ele chegasse à conclusão de que ele estava errado e aí ele sentisse isso na consciência dele, ou que ele fosse convencido pelo testemunho das próprias Escrituras. E o que ele não ia considerar aqui? Ele não ia considerar a autoridade do Papa e dos concílios, porque eles já erraram antes. E aqui tem dois pontos fundamentais nessa passagem. O primeiro é a recusa de Lutero da autoridade institucional da Igreja, que não é digna de crédito. E aí, a segunda coisa é a valorização da consciência individual. Porque já que você não vai confiar no Papa, em que você vai confiar? Na sua própria consciência, que seria dotada de autonomia e uma autoridade que toma o lugar da Igreja e da tradição, porque é mais autêntica. E isso é bem marcante desse espírito humanismo que é levado também para a modernidade. Outros fatores importantes que marcaram a modernidade, ou esse início da modernidade, foi o desenvolvimento do mercantilismo e o surgimento e a consolidação dos Estados nacionais. E aqui é importante a gente pensar também que esses processos eles não acontecem todos de uma vez e por toda a Europa. É um processo que vai acontecendo aos poucos e que, por exemplo, ainda no século XVI e XVII, parte da Europa ainda estava vivendo um regime feudal. Então, foi um processo, mas um processo que foi acontecendo e marcando profundamente esse período que vai culminar ali na modernidade, que a gente já vai ver.